Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nesse mesmo espírito de adoração que estávamos na sala do trono de Deus, conforme cantamos, eu peço que os irmãos continuem nesse espírito de adoração, mesmo estando nós no momento em que Deus certamente falará aos nossos corações. Quanto mais conectados a Ele, quanto mais atentos à sua voz, mais edificados seremos. Amém? E que Ele possa nos revelar aquilo que Ele tem por meio da sua preciosa palavra, que eu entendo que o tema central da Bíblia não é uma mera história, não é uma simples doutrina, não é tampouco o céu, mas é sobretudo uma pessoa, sua obra e seu ser. Nós estamos falando da pessoa e obra de Jesus Cristo. Esse é o tema central de todas as Escrituras, e é isso que eu peço a Deus nesse momento, que Ele nos abra os olhos, que Ele nos revele as suas palavras aos nossos corações, e que nós possamos contemplar mais uma vez as grandezas e as belezas do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias nesse texto que encontra-se nos slides, Atos capítulo 17, um texto bastante conhecido, mas não sei se posso dizer que seja bastante compreendido. Vamos ler esse texto que se encontra aí, Atos capítulo 17, dos versos 16 ao verso 30. Então assim nos diz as Escrituras, Atos 17, 16 ao 30. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicúreos e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem.
no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Feche seus olhos, vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, nos entristecemos pela visualização daquilo que nós somos, pecadores, e reconhecemos isso, mas nos alegramos de tal forma quando nos deparamos com aquilo que fizeste por meio do teu sacrifício na cruz, por meio do teu santo Filho, o teu unigênito, esse Cordeiro perfeito, o sacrifício de um justo sem pecado para a expiação dos nossos pecados. Nós te pedimos que descortine os nossos olhos, que nos abra a visão, que tire todas as escamas que nos atrapalham em percebermos a grandeza que o Senhor fez naquela cruz, a grandeza que o Senhor tem feito em nossas vidas, a grandeza que o Senhor fará quando todas as coisas foram consumadas nos céus e na terra. Nós te pedimos isso em nome e por amor do teu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Para entendermos esse texto, nós temos que voltar um pouco no tempo e entender o que estava acontecendo ali. Paulo, ele já estava na sua segunda viagem missionária, e ele passa a pregar as boas novas, proclamar as verdades concernentes a Jesus Cristo em todas as cidades. Ele passa em Tessalônica, que essa cidade foi a cidade que gerou a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas só que ali Paulo não fora bem recebido. Os Tessalonicenses o expulsaram daquela cidade, não acataram as verdades que Paulo estava anunciando. Então Paulo ele segue e vai para uma cidade próxima ali, que é para Bereia. Na Bereia, Paulo continua o seu ministério, ele proclamava sempre as verdades de Jesus Cristo, que esse Deus se fez carne, viveu entre os homens, foi morto, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Os bereanos, a Bíblia nos diz que eles eram homens mais prudentes, e eles tudo que Paulo dizia, eles iam à Bíblia e confirmava. Então Paulo falava assim: olha, os profetas e a lei está falando sobre Jesus Cristo, assim, por isso e por aquilo. E os bereanos olhavam e falavam assim: nossa, é mesmo. Eles confirmavam tudo aquilo que Paulo estava dizendo na Bíblia, e eles acatam, eles aceitam as verdades de Paulo, eles aceitam as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Os Tessalonicenses ficam sabendo que Paulo estava bem aceito na cidade de Bereia, e eles vão até Bereia e expulsam Paulo também de Bereia. Fala assim: não, você está fazendo tumulto, nós não queremos você aqui. E Paulo sai também de Bereia e vai para a cidade de Atenas. Essa que era, sem dúvida nenhuma, uma dentre as três mais importantes em todos os sentidos que nós podemos imaginar, seja na área econômica, na área de comércio, na área do saber principalmente. Como os irmãos sabem, a filosofia, ela tem o berço grego. É Atenas que origina os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. E Paulo, ele vai passando ali pela cidade de Atenas, e ele fica indignado. Indignado por quê? Porque apesar de Atenas ser essa grande cidade, berço do saber humano, não impediam que os atenienses fossem cegos espirituais. E Paulo vai passando por Atenas, e ele vai percebendo o obscurantismo espiritual que pairava ali naquela cidade. Em todos os cantos de Atenas existia um altar. Em todos os cantos de Atenas existiam estátuas de deuses. E Paulo, ele fala assim: não é possível tanto conhecimento e não conseguem perceber a questão dessa obra magnífica que Deus fez por meio de Jesus Cristo.
E Paulo, no texto em que lemos, vai falar assim que esses atenienses, esses filósofos, essas pessoas, eles eram tateadores. Isso significa que eles eram cegos, pessoas cegas espiritualmente, que estão andando e tocando com seu tato em todas as coisas que eles percebem, que eles tentam experimentar, para ver se eles encontram sentido para a vida. E Paulo, vocês estão tateando, vocês estão procurando por esse Deus, mas vocês não estão encontrando. E Paulo segue a sua viagem, a sua missão, e aí ele se lembra do que aconteceu cerca de 600 anos de Cristo. Porque na cabeça dos atenienses, todos os deuses, eles eram vingativos, de modo que, quando um mal acometia certa pessoa, certa família, geralmente eles pegavam um animal e sacrificavam a determinado Deus. No ano 600 antes de Cristo, uma grande catástrofe acometeu a cidade de Atenas. Pragas e pestes e seca dizimaram por completo plantações, rebanhos e até mesmo pessoas. E esses atenienses sacrificaram inúmeros animais para diversos deuses, e nenhum desses deuses conseguiram resolver ou solucionar esse problema dessas pragas. A ira de algum deus estava aberta, e com todos os sacrifícios de vários animais, nenhum desses sacrifícios foi capaz de aplacar a ira de determinado Deus. Então esses atenienses, eles se lembram de um filósofo monoteísta, chamado Epimênides. Esse Epimênides servia a um único Deus. Quando isso aconteceu? Cerca de 600 anos antes de Cristo. E eles chamam Epimênides, que era da ilha de Creta, para que Epimênides pudesse lhes falar alguma coisa, pudesse sugerir alguma solução, e os rebanhos não viessem a morrer, a agricultura não viesse a não dar o seu fruto, as pessoas não viessem a morrer de fome, de sede. E Epimênides sugere algo: vamos pegar um rebanho de ovelhas, prendê-las no alto do Areópago, no alto de um monte, e deixá-las a noite toda famintas, presas sem alimento, para que elas possam ser purificadas, para que elas possam ser limpas. No dia seguinte, a ordem natural seria que elas imediatamente, quando soltas, fossem pastar, fossem se alimentar. E ele fala o seguinte: se elas não pararem para pastar, e o local onde elas se deitarem, esse é o local onde o Deus deve ser adorado, e esse será o Deus onde nós iremos sacrificar, e esse Deus resolverá o problema dessas pragas. E assim fizeram. Prenderam essas ovelhas no alto do monte, no Areópago. Elas passaram toda a noite. No dia seguinte, elas foram soltas. E quando soltas, uma grande minoria parou para pastar. A grande maioria percorreu o caminho sem se alimentar e parou num pasto e se deitou ali. Em frente a qual altar? A nenhum altar. E os atenienses perguntaram para Epimênides: e agora? Qual é o Deus que nós vamos sacrificar? Qual é o nome desse Deus? Vamos construir um altar, mas nós temos que talhar o nome do Deus nesse altar. E Epimênides fala assim: eu também não sei. Escrevam: ao Deus desconhecido. Paulo, ele continua a sua missão, e ele passa agora a proclamar as verdades desse Deus que eles desconheciam. E ele proclama nas praças, nas sinagogas,
As sinagogas ali, ele encontravam pessoas, judeus, tementes a Deus. Sinagoga também eram locais de culto. Então, obviamente, aquelas pessoas que ouviam Paulo também concordavam com ele. Fala assim: Paulo, nós também somos monoteístas, nós achamos um absurdo tudo isso que nós estamos vendo em Atenas. Nós achamos isso ridículo. Mas só que Paulo também não pregava somente nas sinagogas, mas ele pregava também nas praças. E nas praças, sem ter acesso à internet, sem ter acesso a jornais, sem ter acesso à televisão, sem ter acesso ao WhatsApp, sem ter acesso a uma equipe de missões por trás dele, só ele e Deus. Ele, em poucos dias, espalha as verdades do Evangelho rapidamente por toda Atenas, de modo que a Bíblia nos diz que, dentre os atenienses e dos que estavam ali de passagem, não se falava outra coisa senão das novidades que Paulo estava pregando. Ele impacta aquela cidade em pouco tempo. E esses filósofos epicúreos e estoicos pensam que Paulo não sabia do que ele estava dizendo. E eles vão falar assim: o que está dizendo esse tagarela? Esse cara que não está dizendo coisa com coisa, que vai num ponto, fala uma coisa, que vai no outro ponto, fala a mesma coisa, que vai na praça e fica pregando Jesus Cristo e a ressurreição, que vai nas sinagogas. Então eles tramam em pegar Paulo com a intenção e com o achismo de que Paulo não estava dizendo coisa com coisa, de que ele não dominava o assunto, e fala assim: vamos levá-lo para o principal ponto de defesa jurídica, que é justamente o Areópago. E era justamente o que Paulo queria. Mas quem eram esses filósofos? Os epicúreos e os estoicos. No que eles criam? Como enxergavam o mundo? Qual era a sua forma de ver o mundo? De entender o sentido da vida, de entender o sentido da existência humana. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa e tentar explicar isso. Os epicúreos, eles buscavam prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade da alma. Ou seja, o sentido da vida é o prazer moderado. Então o que eles diziam? Se você tem vontade de comer, coma. Se você tem vontade de dormir, durma. Se você tem vontade de beber, beba. Isso também é conhecido como hedonismo. E esse era o lema dos epicúreos: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. E eles também não criam na ressurreição. Cabe aqui eu dizer aos irmãos o seguinte: que porque era um ensinamento novo de Paulo para os epicúreos e estoicos, para eles, Paulo estava anunciando um casal de deuses. Quando Paulo anunciava as boas novas de Jesus e da ressurreição, na cabeça deles, eles pensavam: Paulo está anunciando um casal de deuses, um deus masculino, Jesus, e a deusa feminina, a ressurreição. E eles não criam na ressurreição, eles não criam na vida pós-morte. Então, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. E por outro lado, nós temos os estoicos, essas duas classes que pegaram Paulo e o levou ao Areópago. E o que os estoicos criam? Primeiro, e isso é de extrema importância, eles acreditavam que a criação e a sustentação do universo eram feitas por meio de uma força maior. De modo que, se você tirasse essa força maior, tudo aquilo que eles chamavam de cosmos, de organização, que existia uma harmonia na vida, se você tirasse essa força maior, tudo viraria o caos, viraria uma completa desordem. Mas só que eles tinham uma característica de extrema importância. Zenão de Cício foi o criador do estoicismo. E eles eram indiferentes. De modo que, se você chegasse para Zenão de Cício e falasse com aquela voz chorosa: Zenão,
a sua mulher e seu filho morreram. Ele ia olhar para você de forma indiferente e ia falar assim: por que tanto espanto? A morte é algo natural da vida. Eles não tinham esse sentimento, eles eram pessoas frias. E também não criam na ressurreição. E eles eram representados por esse importante filósofo e pensador da época, Sêneca. E quem era Sêneca? Um dos homens mais influentes de Atenas. Eu coloquei um vídeo e gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, pois até agora nós só dizemos talvez pontos negativos. Mas olha o que diz o estoicismo. E assistam esse vídeo, por gentileza. Lúcio Sêneca nasceu em 4 a.C. e foi um dos maiores intelectuais da antiguidade, tendo dedicado grande parte de sua vida à filosofia durante o Império Romano. E apesar de ter vivido há 2000 anos, Sêneca eternizou seus valiosos conhecimentos sobre a vida. É incrível imaginar que o mundo evoluiu tanto, mas que na essência nós ainda somos os mesmos. A primeira grande ideia do livro é: não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Há 2000 anos, Sêneca estava observando a sociedade romana e percebeu que a maior parte das pessoas já nascia reclamando de que a vida era muito curta. Então ele disse: a vida não é muito curta, são as pessoas que a desperdiçam. Vocês estão sempre bêbados e inconscientes. Vocês passam horas e horas com pessoas que não acrescentam valor algum em suas vidas e que vocês nem mesmo gostam. Vocês brigam noites inteiras com seus cônjuges por coisas pequenas. Vocês trocam grande parte de seus dias por um emprego que vocês odeiam, que deixam vocês doentes apenas pelo desejo sem fim pelo dinheiro. Vocês passam a vida toda se lamentando do passado, reclamando do presente e se preocupando com o futuro, sonhando que daqui a 30 anos, quando estiverem aposentados, a vida finalmente será ótima. E então, quando vocês finalmente ficam velhos, vocês acordam para a vida e dizem: nossa, onde foi parar a minha vida? O tempo passou voando. Impressionante. 2000 anos se passaram e as coisas continuam as mesmas. As pessoas continuam se comportando da mesma forma. Olhe para a vida e comece a somar todo o tempo desperdiçado. Junte as horas com as pessoas que nós nem mesmo gostamos, todas as noites jogadas fora pelo excesso de bebidas e drogas, a imensa quantidade de horas vendo coisas inúteis sobre as vidas das outras pessoas nas redes sociais, as centenas de noites assistindo inconsciente a televisão, as diversas brigas desnecessárias sobre coisas pequenas que acabam consumindo os nossos dias e os nossos relacionamentos, os vários e vários anos usados para trabalhar em um emprego que nós nem mesmo gostamos, que nos fazem mal e não trazem sentido à vida, todas as preocupações, reclamações e lamentações que não resolvem nenhum problema, e mais um monte de coisas que apenas consomem as nossas vidas. Agora some todo esse tempo e veja quantos anos de nossas vidas são desperdiçados. Olha quanto tempo poderia ter sido dedicado para termos uma vida simplesmente incrível, cheia de realizações. Mas as pessoas não percebem isso. E por isso, um dia, quando talvez já for tarde demais, lá estarão elas reclamando sobre como a vida é curta. Então, quando a gente assiste esse vídeo, a gente fala: nossa, tem muito sentido. Mas quais eram os resultados dos epicúreos e dos estoicos? Os epicúreos, por correrem atrás do prazer, eles acabaram se tornando pessoas preguiçosas. Eles falavam assim: vamos só comer, beber um pouquinho, dormir e voltar a nossa vida toda ao prazer. E outros ainda partiam para o extremo oposto, porque a princípio a ideia era buscar prazeres simples, mas muitos deles buscaram os prazeres completamente contrários ao que a própria filosofia deles diziam. Eles buscavam fama, riqueza, sucesso e status sociais. Já os estoicos se tornaram pessoas insensíveis. Sêneca era conselheiro do grande imperador Nero. Quem foi Nero? Nero foi justamente o imperador
que decapitou o apóstolo Paulo. Ele era extremamente insensível, indiferente, não tinha sentimento. Historiadores falam assim que na época de Nero faltou madeira, pelo tanto de cruz e fogueira que ele fez para atear fogo e crucificar cristãos. Era um imperador extremamente sanguinário, maligno. E Sêneca, esse grande filósofo que nós acabamos de assistir o seu vídeo, era conselheiro de Nero. Então olha o que o estoicismo gerou e o que os epicúreos geraram. E são esses filósofos que pegam Paulo e o levam ao Areópago. E Paulo vai dizer que vocês são tateadores, que buscavam o conhecimento do Deus desconhecido. São pessoas que ainda não perceberam a glória de Cristo. Estão provando muitas filosofias, muitas experiências, e que não estão se atentando para a maior verdade de todas. Sendo que em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo nos escreve o seguinte: o Deus deste século, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em Atos 17, 27, o texto em que lemos, ele vai citar o seguinte: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E Paulo é levado para o Areópago, e ali ele começa o seu discurso, tendo em vista esse público, os estoicos, os epicúreos e demais pessoas. E eu ousaria dizer que o discurso de Paulo poderia ser intitulado dessa forma: de tateadores a conhecedores do Deus desconhecido. E ele vai traçar alguns pontos a respeito de Cristo, porque que Paulo pregava? A Jesus Cristo e a ressurreição. Então todo o discurso de Paulo é a respeito disso, de Cristo, do seu feito, do seu ser, e a respeito da ressurreição. E ele vai abordar dois cenários: o que Cristo é e o que Cristo não é. Então Cristo sim, ele é a força criadora dos estoicos. Ele é o criador e sustentador, e nós podemos ver isso no versículo 24, acompanhe comigo nas suas Bíblias, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. Está falando a respeito de Cristo. Então, se os estoicos acreditavam numa força maior, que criou todas as coisas, e que sustentava todas as coisas, olha o que Paulo está falando. Ele está falando que Cristo Jesus, esse homem que viveu na terra, encarnado, era esse ser, era essa força maior, que dava harmonia a toda a criação, que se tirássemos Jesus Cristo, todas as coisas viriam ao caos, se sucumbiriam, elas viriam ao chão. Cristo Jesus, ele era o criador e o sustentador dos céus e da terra, e de todas as coisas que ali estavam. E ele também é o Senhor dos céus e da terra, como nós podemos ver nos versos ainda de 24, a parte final. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E no verso também de 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos, quer dizer, irmãos, eu falei errado aqui, é a parte B do versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está falando o seguinte: se tirarmos Cristo, a vida acaba. Nós só podemos nos mover, existir e viver, porque nós estamos em Cristo. Se tirarmos Cristo, a vida volta ao princípio e à declaração de Deus lá no Éden, que do dia em que do fruto comerdes, certamente morrerás. Por quê? Porque como Deus não pode conviver com o pecado, e toda a vida está em Deus,
Quando Deus se aparta do homem, certamente morreremos. E Paulo está falando isso sobre Cristo Jesus. E ele vai citar o versículo 28, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então Cristo é tudo isso. E Cristo não é nada disso que os atenienses faziam. Cristo ele não é servido por mãos humanas. No verso 25, nos diz o seguinte: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, olha o absurdo que os atenienses pensavam. Eles criam num Deus criador, mas criam que esse Deus criador poderia necessitar de algo de suas criaturas. E eles começaram a criar imagens e estátuas semelhante a homens. E Paulo vai falar, Cristo também não é semelhante a uma escultura, como podemos ver no verso 28 e 29. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. Paulo está falando, nós somos criaturas, ele é o Criador dos céus, da terra, de tudo que existe. Nós, criaturas, nos movemos, vivemos e existimos, temos olhos e vemos, temos pernas e andamos, temos boca e falamos, temos ouvidos e ouvimos. E o Criador é uma estátua feita de ouro, pedra ou prata? Isso é um absurdo. Ele não é semelhante a uma escultura, ele é o Criador dos céus e da terra. E ele também vai falar que Cristo não habita em templos feito por mãos de homens. Isso está no verso 24. E isso é tão impressionante, porque esse é o tema central da doutrina de Paulo. Como eu disse, o tema central da Bíblia não é o céu, não é uma história, não é uma doutrina, mas é Jesus Cristo, sua pessoa, seu ser, sua obra. Em Colossenses, capítulo 1, verso 16, olha o que vai nos dizer: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. No verso 27 do capítulo 1 de Colossenses, vai nos dizer algo tremendo. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, a ele quis Deus dar algo a conhecer dentre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo não habita em templos, feito por mãos humanas. E o tema central de Paulo é isso: Cristo em vós, a esperança da glória. Para Paulo, esse deveria ser o anseio de todo cristão. A formação dessa força maior que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, que criou o universo e tudo que neles há, e que agora está sendo formado em nós. Isso é um mistério. Como é que um Deus tão grande pode habitar coração de seres tão pequenos como nós? E essa transformação é o tema central de toda a doutrina de Paulo. Era isso que Paulo ansiava, ele desejava. Em Filipenses 3, versos 7 e 8, vai falar no seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo Jesus. Todas as demais coisas, todos os conhecimentos, conhecimento do estoico, a forma com que os epicureus viviam, tudo isso era considerado como nada, perto da suprema grandeza do conhecimento de Cristo que Paulo estava almejando, que ele estava captando essas mensagens centrais dos estoicos. Ele entendia as filosofias, entendia o que os epicureus estavam dizendo, e ele associou todas as verdades a Cristo Jesus, e entendia que agora essa força maior, sustentadora, criadora do universo, estava sendo formada agora em nossas vidas. E era isso que ele almejava, que ele esperava ansiosamente. Paulo não servia a Deus por causa de uma coroa ou por causa do céu, mas ele queria ser trabalhado todos os dias de sua vida, para que pudesse ganhar a Cristo Jesus, para que Cristo fosse formado em sua vida, para que Cristo seja implantado em sua vida, para que ele tivesse o caráter, as características, as qualidades, o estilo de vida de Cristo. Esse é o tema, sem dúvida, central de todas as 13 cartas de Paulo. O feito de Cristo, e agora o que Deus estava fazendo em nós, por meio de Cristo Jesus. Então, tendo em vista tudo isso, nós chegamos no verso 30, que Paulo vai falar assim: percebem como vocês estão errados, como a forma que vocês estão vendo o mundo, a sua cosmovisão, não estão levando vocês a lugar nenhum. Vocês estão com uma história muito bonita, uma história alguma de viver de uma forma simples, mas que os torna preguiçosos, ou muitas das vezes os torna gananciosos. A busca exacerbada pelo prazer, a busca incessante por prazeres que não levam a nada. Ou vocês estão se desfazendo também do prazer, vocês estão tornando pessoas insensíveis, indiferentes a sentimentos, às formas com que todas as pessoas vivem. Vocês não têm sentimento nenhum de amor ao próximo, vocês estão vivendo pensando só em si mesmos, trabalham duro, não perdem tempo com nada, não usufruem dos prazeres que Deus está dando a vocês, que era o pensamento da segunda linha, que desencadeou na formação do grande imperador Nero, essa pessoa sem dúvida usada pelo diabo. E ele fala assim: percebam então, todos vocês estão errados. Cristo é essa força maior que criou todas as coisas e sustenta todas essas coisas. E Ele ordena que vocês agora se arrependam. No tempo passado, Deus não levou em conta a ignorância que vocês tinham, mas agora Deus se revelou plenamente na face de Cristo, e Ele ordena que vocês se arrependam. E o que é o arrependimento? O arrependimento pode ser definido em alguns sentidos, como todos nós já conhecemos. É deixar o pecado, abandonar o pecado. Mas também ele pode ser entendido, e deve ser assim entendido, de uma forma mais profunda, que é uma mudança completa e radical da nossa mente. Paulo está falando assim: vocês têm que mudar a forma de pensar. Vocês estão pensando de muitas formas, de diversas maneiras, de formas distintas, muitas delas muito bonitas, plausíveis, mas que não têm levado vocês a lugar nenhum, tem levado vocês à decadência, tem levado vocês a construir altares inúmeros e infindáveis a todo tipo de deuses, que não tem boca e não fala, que tem olho mas não veem, que tem ouvido mas não enxergam. E vocês têm que mudar a mente de vocês, porque vocês têm que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor
o Rei dos Reis, o Senhor dos céus e da terra. Quando Jesus Cristo em Mateus vai dizer e vai determinar a única comissão, como nós bem conhecemos, Cristo vai falar o seguinte: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Jesus Cristo estava falando: eu sou o Senhor, e as pessoas não estão me reconhecendo como o Senhor de suas vidas. Ide, portanto, por todo mundo e façam com que elas entendam e se arrependam e passem a viver não mais para si mesmos, não para seus prazeres, não mais para o trabalho, mas passam para viver, para me servir, para dar a glória a mim, para fazer tudo conforme eu lhes ordenei. E arrependimento também pode ser entendido de uma forma que é o seguinte: tudo aquilo que não fazemos para a glória de Deus é pecado. E eu gostaria de fazer a seguinte ilustração. Suponhamos um rei que treina desde muito novo uma criança, e aquela criança cresce, se torna jovem, e o rei continua a treiná-lo nas artes da guerra, para se tornar um grande guerreiro. E aquela criança se torna um adulto, e agora ela se torna um grande general, o maior general de todos, e passa a guerrear por esse rei, a ganhar todas as batalhas, todas as guerras. Mas em determinado momento, um outro rei chega nesse general e faz propostas indecentes a ele. Fala assim: vem guerrear por mim agora. Aqui você terá muito mais status, você terá muito mais fama, e quem sabe um dia você possa até vir assumir o meu trono. E esse grande general faz a troca, deixa a sua lealdade ao primeiro rei e passa a servir agora o segundo rei. Eu pergunto a vocês: tem algum valor todas as atitudes, por mais nobres e boas e vitoriosas que sejam, desse general servindo agora este segundo rei? Tem nobreza nisso? Tem honra? Esse general mereceria o respeito de alguém? Eu afirmo a dizer que não. Ele poderia ser vitorioso em todas as batalhas, em todas as guerras, não deixar com que nenhum dos seus soldados venham a morrer. Mesmo assim, nada disso seria útil, nada disso seria honroso. E essa é a nossa história. Quando Deus nos cria, Ele nos cria para vivermos essa verdade, o corandel, uma vida diante da face de Deus. Por mais nobres que venham a ser as nossas atitudes, se não fizermos para a glória de Deus, de nada nos valerá, e isso também é pecado, e Deus nos chama ao arrependimento por conta disso. Uma vida que não é vivida diante da face de Deus, não é digna de honra, não é digna de ser vivida, não nos levará a lugar nenhum. O que é o corandel? Eu queria ler com vocês algumas citações. O grande teólogo, discípulo, seguidor de Calvino, um reformado, ele nos diz o seguinte: onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus, está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Um outro teólogo contemporâneo nosso, R.C. Sproul, vai dizer o seguinte: a grande ideia da vida cristã é corandel. Corandel capta a essência da vida cristã. Esta frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença de
ou perante a face de Deus. Para viver corandel é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. O apóstolo João, no capítulo 17, verso 3, ele vai nos dizer o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nosso Deus não é mais desconhecido. Nós sabemos qual é o Deus que deveria ter sido adorado na época de Paulo, na época de Epimênides. É o único Deus que existe. E nós passaremos toda a eternidade conhecendo a esse nosso Deus, de tão grande que Ele é. O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O conceito de vida eterna aqui está muito ligado e vinculado à ressurreição também, porque todos nós ressuscitaremos e viveremos eternamente. A questão é aonde? Na presença de quem? E o que João está nos dizendo é que a vida eterna, uma vida sem fim, uma vida que não acaba, já nos foi dado. E é isto: conhecer a Deus, o único, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Quando nós dedicamos a nossa vida a conhecer a esse Deus e a Jesus Cristo, por toda a nossa vida, nós temos essa vida que é eterna hoje e agora. Nós temos a eternidade em nossos corações. Nós já não estamos mais preocupados com a morte, pois já passamos da morte para a vida. E toda a nossa vida agora terá sentido. Nós teremos sentido quando nos divertirmos ou quando trabalharmos, porque nós estamos fazendo para a honra e glória de Deus, diante da face de Deus. Eu gostaria de terminar fazendo as seguintes aplicações e conclusões. Eu pergunto para os irmãos que ainda não se depararam com Cristo e sua pessoa, a grandiosidade desse plano eterno de Deus, de colocar Cristo, essa força maior, que sustenta todas as coisas, de implantar em nossas vidas, de ser essa obra final, que um dia será acabada, que teve um início, que está no meio, e um dia será consumada, para que de glória em glória sejamos transformados à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Até quando ficarás tateando como cego? Conheça a Cristo. É tão interessante isso, que como foi o encontro de Paulo com Cristo? Qual foi a primeira coisa que ele perdeu? A sua visão. Mas quando ele perdeu a sua visão terrena, Deus restituiu a sua visão espiritual, e ele contemplou as belezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falara: aquele a quem eu estava perseguindo, realmente de fato é o Senhor Deus onipotente, Criador dos céus e da terra. E ele passa toda a sua vida nessa missão de proclamar as grandiosas verdades e revelações de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Pare de buscar satisfação no sexo, drogas, bebidas, vícios, luxo, conforto, fama, sucesso, status. Seja satisfeito em Cristo. Que a nossa satisfação possa ser Cristo Jesus,
que nós possamos nos deleitar em Cristo Jesus, em sua presença, no conhecimento dEle, que toda a nossa vida seja dedicada a conhecê-lo e fazê-lo conhecido dentre todos os povos. Quantas pessoas vagueiam cegamente por tantas filosofias vãs, budismo, hinduísmo, tantas religiões, tantos ismos, tantas pessoas que trocam de esposas, de maridos, como se fosse essa a solução, que vagueiam, tateando, como se um dia pudesse encontrar solução para os problemas. Se satisfaça em Cristo Jesus. Ele deve ser a nossa solução, Ele deve ser o nosso alvo. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que o meu alvo é Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o pleno conhecimento de Cristo. 13 livros, um único tema: Cristo em vós, a esperança da glória. Epicúreos não, estoicos não, corandeu sim. Viva uma vida diante da face de Deus. Quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. É em contraste a uma teologia, uma filosofia epicúrea. Paulo ele está citando os epicureus aqui. Qual era a filosofia dos epicureus? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Paulo está falando, não é bem assim. Quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. Deus nos deu um período para nos divertir, para termos prazer, para comermos bem, para bebermos bem, para vivermos bem. Todas as coisas nos foi dada, e todas as coisas têm sentido sim, se fizermos diante da face de Deus. Desfrutar dos prazeres e trabalhar diante da face de Deus, foi isso que eu acabei de dizer. Viva diante da face de Deus, busque a conhecer a Deus, que se revela em Cristo. Isto é a vida eterna. Nós iniciamos esse processo aqui e agora, mas nós passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. Eu gostaria de finalizar com esse versículo de João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem se mantém contra o Filho já está condenado, e permanece sobre ele a ira de Deus. Quando Paulo cita o altar do Deus desconhecido, todos os atenienses que estavam ali, eles se lembram do que acontecera 600 anos antes, que ovelhas puras deveriam ser sacrificadas para apaziguamento da ira de um Deus. E Paulo está nos dizendo isso. Perdi aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem se mantém contra o Filho já está condenado, e permanece sobre ele a ira de Deus. A única solução para aplacar a ira desse grandioso Deus, que é um Deus justo e fará um julgamento justo, que terá que punir pecadores, pois ele uma vez assim disse em sua palavra. O único sacrifício capaz é desse Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando João Batista olha para Jesus, ele grita a primeira coisa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é essa ovelha pura que foi morta para apaziguar a ira de Deus em nosso favor. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado e permanece
sobre a ira de Deus. Entregue sua vida a Cristo para ser direcionado por Ele. Sua vida, se você assim fizer, certamente ganhará sentido. Você não será como o cego que ficará experimentando as diversas e inúmeras experiências e situações, mas aquilo que Deus lhe deu, você agora sentirá prazer em desempenhar, pois agora você não faz para si mesmo, mas você faz para a glória de Deus, diante da face de Deus. Era isso que Deus tinha para nós nessa noite, que nós possamos fazer todas as coisas para a sua honra e glória, conforme o item primeiro do próprio catecismo em que seguimos. O fim supremo do homem é glorificar a Deus e deleitar nele para sempre. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos edificar com essas verdades. Amém.